me ajude aqui. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impunha as mãos, para que sare e viva. Versículo de número 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, pare que enfada mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido isto, disse aos principais da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Amém. Palavra-chave: crê somente. Você crê ainda? Já foi dito aqui dos Salmos de número 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ouviu o meu clamor. Glória a Deus, aleluia. Clamar é diferente de orar. Clamar é bem diferente de a gente só sussurrar em um canto quietinho. Clamar, segundo a Bíblia, segundo a história, é como Bartimeu fez quando ouviu falar que Jesus estava passando. Ele aproveitou aquela oportunidade. Por quê, pastor? Porque ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Ele podia ouvir. Aleluia. E a minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando Bartimeu ouve que é Jesus, ele não perde a oportunidade. É bem verdade que nos dias de hoje, quantos não estão perdendo a oportunidade de clamar a Deus, de adorar a Jesus? Quantos de nós, irmãos, que perdem a oportunidade dizendo: no próximo culto eu vou, na semana que vem eu vou estar lá. Mas a pergunta que eu faço para a igreja nessa noite é: você sabe o dia de amanhã? Será que eu consigo ver ou imaginar o dia de amanhã? Porque o dia de amanhã pertence a Deus. E se Ele quiser que eu vá amanhã, está com Ele adorando lá no céu, e não mais aqui. Amém? Glória a Deus. Culto com a família. Nós estamos diante de um texto que fala sobre família. Com grandes coisas pesa na vida de um homem e de uma mulher, pai e mãe de família. Nós estamos diante de um homem que deixou o problema dele dentro de casa e saiu em busca de solução, saiu em busca de resposta. Nós sabemos que todo o poder é dado a Jesus, toda a autoridade é dada a Jesus. É o nome que está sobre todo nome, está sobre a câncer, está sobre a AIDS, está sobre tumores, está sobre drogas, é Jesus. Oh, aleluia. Então Jairo, quando ouve que Jesus retornou e está mais uma vez em Cafarnaum, ele não perde a oportunidade, ele deixa o problema dentro de casa e vai buscar uma solução. E vai em busca, e nós também fazemos isso. Algumas vezes eu vou falar, Jesus, tem irmãos que chegam na igreja arrebentados, não conseguem adorar a Deus, não conseguem levantar a voz. Por quê, pastor? Porque não tem fé, porque não tem... Não, é porque ele está tão machucado, tão ferido com as coisas que aconteceram no dia, que ele não consegue, não tem força para adorar. Então não cabe a mim criticar, não cabe a mim questionar, porque A ou B ou C não está abrindo a boca para adorar a Deus. Nós temos diante desse texto duas histórias relacionadas através do tempo, pastor. Por quê, pastor? Porque nós lemos sobre uma menina que tinha quase 12 anos, Só que no meio dessa história aparece também uma mulher que há 12
anos padecia de um fluxo de sangue, de uma enfermidade, de uma doença. Pastor, mas o que isso tem a ver? Lá vai. Se a menina tinha 12 anos e a mulher padecia 12 anos, no mesmo período que na casa de Jairo nascia uma criança que simboliza alegria, na casa daquela mulher do outro lado começa uma luta, começa uma guerra, começa uma batalha. Então não tem como eu olhar para o meu irmão e questionar o porquê dele. Por quê? Porque eu não sei a cruz que ele está carregando. Não tem como, não dá. É por isso que Jesus diz: cada um quer me seguir. Quer me seguir não é uma obrigação. Primeiro, abandona tudo. Segundo, toma a tua cruz e me segue. Então não tem como eu imaginar qual é a guerra que o meu irmão está enfrentando, qual é a batalha que ele está vivendo na casa dele. Por quê? Porque dentro desse texto nós vemos dois cenários diferentes. Só que agora os dois cenários diferentes terão um ponto crucial e igual. Pergunta qual? Não, pergunta qual? Jesus. E nessa noite não é diferente. Cada um vem de um lugar, de um bairro, de uma rua. Mas o ponto principal aqui é só um. E se chama Jesus. Não, você não entendeu. Eu vou repetir esse nome. Cada um vem de um lugar. Cada um enfrenta uma guerra, enfrenta uma batalha, uma luta. Mas todos nós estamos aqui por causa de um único irmão. Aleluia! E é esse nome a qual eu estou ministrando, que tem poder para resolver situações difíceis. Melhor dizendo, tem poder para resolver situações impossíveis. Aleluia! Por quê, pastor? Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu vou falar de novo. Glória a Deus, aleluia. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia! A Rúlia pergunta, não vou falar de novo. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Jairo chegou até Jesus e fez diferente, pastor. Muitas das vezes as nossas orações nos dias atuais é tão corrida que nós dobramos o joelho. Primeiro levamos uma perna, assim ou não? A outra nem chegou no chão e a primeira que estava lá já está levantando. E a nossa oração muitas das vezes começa pedindo e termina pedindo. E esquece de adorar. Marcos escreve que ele se prostrou. Mateus escreve que ele adorou. Como é que eu posso adorar? É onde eu arranco força para adorar se dentro da minha casa, minha filha, o meu filho já está quase morto. Só que independente da situação que está se passando dentro da casa desse homem, ele ainda achou força para adorar Jesus. Só que a fé dele está abalada. Pergunta por quê? Porque ele pede para Jesus ir até a casa dele. Isso é gostoso. Só que dentro da Bíblia tem uma história de um homem conhecido centurião de Cafarnaum. E alguém dentro da casa desse homem também está morrendo. Só que quando ele manda chamar Jesus, ele para e diz: eu não sou digno de que entre em minha casa. Diga somente uma palavra. Diga somente uma palavra. Eita, oh, glória. Jesus nessa situação, olha, nem em Israel eu achei tamanha fé. Aleluia. Porque muitas das vezes eu não consigo entender. Melhor dizendo, a nossa geração diminuiu Deus. Pergunta por quê? Porque nas nossas orações, quem não tem casa, não pede uma casa, pede uma casinha. Quem não tem carro, não pede um carro, pede um carrinho. É no diminutivo. E se esqueceu que está servindo um Deus grande, pastor. Entendeu ali no meio? Vou falar de novo. Se esqueceu que o nosso Deus é Deus de coisa grande.
Só que tem um problema, pergunta qual? Jairo vai na frente. Porque Jairo quer mostrar o caminho, quando na verdade Jesus já conhece o caminho. Jairo sai na frente, às pressas, querendo chegar logo. Quem nunca orou o Salmo de número 37, apressa-te ao Senhor. Ouve a minha oração, ó meu clamor, me socorre, eu preciso, apressa-te. Só que no meio do processo de Jairo, ou na caminhada, aparece alguém que não tem nome, não tem identidade. A Bíblia só começa a história dela por uma certa mulher que também teve a oportunidade de ouvir, lá vai de novo, falar de Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, a Bíblia diz, não sou eu, que dentro do coração dela se enche de esperança e diz: se eu tão somente tocar na sua vestimenta, olha a fé dessa mulher, eu serei curado. Sabe qual é o problema da nossa geração? Pergunta qual? É liberada a palavra do altar, é liberada a palavra do profeta, é liberada a palavra do homem de Deus, é liberada a palavra do pastor da igreja. Só que quando chega naquela porta, vou falar, começa a palpitar dentro do coração do homem a palavra será, colocando em dúvida aquilo que Deus entregou no altar. Quando você coloca será no meio, peraí, de quem é essa palavra? De Deus, sim ou não? Os homens que pregam o Evangelho buscam a Deus. O pastor desta igreja, cansei de encontrar no monte, orando. Aí quando ele libera a palavra que Deus deu ao coração, nem chegou no portão da igreja, já está dizendo: será que vai acontecer? E quando você faz isso, você atrasa o seu milagre. Eu vou falar sobre. Quando você diz isso para você mesmo, você atrasa o teu milagre. Nós costumamos fazer a campanha de Daniel, sim ou não? Só que tem um problema ali, pergunta qual? Quantos dias Daniel orou? Só quem é bom de Bíblia vai lembrar, 21 dias. Quantos dias? 21. Só que tem um problema aí. A Bíblia diz que no 21º dia o anjo apareceu a Daniel. E qual foi a condição que o anjo encontra Daniel? Orando. Ele estava orando. Agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja. No 21º o anjo chegou com uma resposta. E quando o anjo chega, a primeira coisa que o anjo fala para Daniel: ei, homem, desde o primeiro dia em que colocou o teu coração em entender as coisas do céu, a tua oração foi? Desde o primeiro dia. Só que o príncipe da Persas me impediu de passar. Foi necessário Miguel descer. Então houve uma guerra espiritual que eu vou falar para você, ver se você entende. Todas as vezes que nós começamos a orar, dobramos o joelho, entramos num propósito, no mundo espiritual começa uma guerra. Você está achando que o diabo vai permitir você receber de mão beijada? Por isso do Salmos 40, esperei com paciência. O crente não tem mais paciência. Só que a pergunta e o erro da onde eu achei ali foi que nós fazemos a campanha de Daniel de 21. Daniel tinha parado de orar. Mas abrimos mão muito fácil daquilo que nós buscamos. Começamos numa segunda, na terça, na quarta, na quinta, nada acontece, na sexta eu já começo a murmurar. Esse homem foi diferente. Quando a mulher sai da casa, toca em Jesus e diz: Jesus, para! Jairo permanece ali. A Bíblia não diz muito, mas já que a Bíblia não está dizendo, então eu creio que ele parou também e ficou olhando para ver o que iria acontecer sem falar nada, em silêncio e esperando o mestre.
diz: alguém me tocou. Segundo a Bíblia, a multidão que seguia Jesus era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus está perguntando: quem é que me tocou? Pedro, por mais ser audacioso, diz: mestre, a multidão se aperta. E o Senhor pergunta: quem é que te tocou? A mulher, sabendo que ela tinha tocado, ela se apresenta e diz: foi eu que te toquei. Oh, glória. Aí Jesus começa a conversa com ela. Filha. Começa o diálogo chamando ela de filha. Chamando ela de filha. Alguém que não tinha nome, não tinha identidade, agora tem um pai. Ah, você não entendeu, por isso eu não vou repetir de novo. Alguém que não tinha nome, não tinha identidade, agora tem um pai. Deus maravilhoso. É assim que ele fala. Eita Deus. Jesus não tem um relacionamento de um dia, dois, não. É por isso que ele para falar com aquela mulher. Sabe por que Jesus para falar com aquela mulher? Porque segundo a tradição, quando nascia mulher na casa, alguém olhava e dizia: Deus amaldiçoou. Tudo por causa do início da queda do homem. A mulher vem pagando um preço lá de trás. Mas isso é quebrado quando Jesus nasce, porque também veio da mulher e não do homem. Oh, se você entende. Aquilo que o homem achava que era maldição, Jesus pega e transforma em bênção. Jesus começa a falar com ela e ela começa talvez a contar a história. Começa a desabafar. Sabe qual é o problema da nossa geração? A gente desabafa no Facebook, a gente desabafa no status, a gente desabafa conversando com qualquer um, mas não consegue falar com Deus. Tem que ser doido. Crente é doido. Para um minuto na tua casa. Lembra quando Jesus chega em Betânia? Lucas capítulo de número 10, versículo de número 38, conta a história de Marta e Maria. Marta até abriu a porta. Vem cá, mesmo. Estou te recebendo. Receber Jesus é uma coisa, sentar para ouvir é outra. Aleluia. Ela recebe Jesus. Maria vem da oportunidade. Jesus se assenta. E ela se assenta aos pés de Jesus. A Bíblia diz, não sou eu, que Marta começa de um lado para o outro. Vai na cozinha, vai na lavanderia e fica atarefada com tantas coisas. Aleluia. Que se incomoda com quem está sentado para ouvir Jesus falar. Aí ela diz: mestre, o senhor não se importa que eu aqui atarefada com tantas coisas e a minha irmã está sentada te ouvindo? Aí Jesus fala: ei, Marta, tu está afadigada com tantas coisas, só que uma só é necessária. Aleluia. E Maria escolheu a boa parte. Glória a Deus. Aleluia. E dela não será tirado. Olha isso. Às vezes nós não estamos sabendo escolher. Nós não damos prioridade para que realmente teria que ser prioridade. Quem é, pastor? Jesus. Ai, papai, aleluia. Ah, pastor, mas a vida é corrida. 8 horas, porque você divide 24, 3 dá 8. 8 horas mais trabalho. 8 horas de descanso é suficiente. E onde eu invisto as 8 horas que me sobram? Eu vou falar, não sei se eu volto, o pastor falou que se pegasse essa maquininha aqui, e você contasse o tempo que você passa aqui, e o tempo que você passa aqui, pega um dia da semana, sai com a tua família, sai com teus filhos. Só que tem um problema, pergunta qual?
Ele sempre, não sei, mas a maioria, sempre queria escolher o dia de culto. Pelo que eu vi no cartaz, aqui é 3 dias, lá também era 3 dias. Se é 3 dias de culto, sobra 4 para mim fazer o que eu quiser. Por que eu tenho que pegar o dia de mim adorar a Deus junto com a igreja? Observou que às vezes escolhemos errado? Pois bem, Jairo decidiu ficar ali esperando. Só que notícia ruim vem rápido, sim ou não? E geralmente quem traz notícia ruim sempre são os de casa. Por isso que o texto diz que veio da casa. Alguém até Jairo, dizendo: ei Jairo, não precisa perturbar mais o mestre, não. Por quê? Sabe a tua filha que estava quase morta? Acabou de morrer. Imagina alguém cheio de esperança. Encontrei Jesus está indo na minha casa. A filha de Jairo, que estava morta. Quando Jesus diz: a menina não está morta, mas apenas dorme, é porque para Jesus a morte nada mais é do que um sono. Para ele. Amém? Amém. Prova, pastor. Lembra do texto da ceia? Muitos estão fracos, outros doentes, muitos que. Esse dorme naquele texto é morte espiritual. Não tem mais zelo pela ceia do Senhor, não tem mais temor pela ceia do Senhor, então a vida espiritual já está morta. A primeira pessoa morta na vida de Jesus é a filha de Jairo. E aonde a menina morre, hein? Casa. Morreu na? Dentro de um quarto. A segunda pessoa é o filho da viúva de Naim. Esse já estava no caminho para o cemitério. Ou seja, estava no cortejo fúnebre. E o terceiro, pastor, esse é o mais conhecido, Lázaro, já estava 4 dias.
Ela só queria um. Ela só queria ser curada. Mas além de ser curada, a Bíblia diz no seu ainda teve o nome escrito no livro da vida. Jairo, crê somente. E eu acredito, a Bíblia não diz que ele, no fundo, ele diz, eu creio. Então vamos lá. Aleluia! Porque qual é a melhor notícia? Responde você para você mesmo. Ouvir que Jesus curou alguém. Ouvir que Jesus ressuscitou alguém. Aleluia! Qual é o milagre maior? Ressuscitar um morto ou sarar o enfermo? Jesus chega na casa, tem pessoas chorando. O doído dessa história é que não estavam chorando porque se lamentavam de verdade. Estavam só chorando porque ganhavam para isso. Imagine alguém lucrar na dor de alguém. Até hoje isso acontece, pastor? As funerárias estão aí para isso. Enquanto uma família está sofrendo, está enterrando um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, tem alguém lucrando. E até hoje é assim. É dessa forma. Chegou Jesus e diz, a menina não está morta. Sabe o que fizeram? A Bíblia diz que riram dele. É por isso que eu vou apertar agora. É culto da família, sim ou não? Sim. O que é família? Pai, mãe, filhos. Saiu, casou, não é mais. Eu vejo muitos casais, vai. Querendo brigar, porque o pai brigou com o filho, porque a mãe brigou com o filho, mas vem cá, quem que é mais importante? O fruto ou a árvore? Quem que é mais importante? Quem que é mais importante? Quem? A árvore é mais importante. Por quê, pastor? Porque de um jeito ou de outro o fruto vai embora. Eu estava hoje na minha sogra, vamos pegar uma coisa gostosa. Pergunta se ela queria sair do médico, mas eu fui lá e tirei. Brincadeira, para. O fruto sempre vai embora. Então o mais importante é a árvore, a esposa e o marido. Deus, família, igreja, acabou. Não tem como alterar a ordem. Se você alterar essa ordem, não vai dar certo dentro da tua casa. As duas estão pegando Bíblia. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então está sobre pai, sobre mãe, está sobre marido, sobre esposa, sobre bens materiais, sobre riquezas da terra. Abaixo dele, pastor, sua família. Abaixo da sua família, seu ministério. Porque o primeiro ministério de um homem e de uma mulher não é na igreja, é em casa. Prova, pastor. Antes dessa história, Jesus estava em uma cidade por nome de Gadara. E lá tinha um endemoniado. Jesus liberta ele, muitos conhecem a história. Eu não vou entrar nesse contexto. E ele, depois de ser liberto, estava vestido, estava ciente e estava ouvindo Jesus pregar. Quando Jesus é expulso da cidade, ele quer ir com Jesus. Isso é bom, sim ou não? Sim. Só que Jesus não permite. Por que Jesus não permitiu que esse homem fosse com ele? Ele diz, volta para a tua família. Então é bem verdade que esse homem provavelmente tinha esposa, tinha filhos, tinha alguém lá na casa esperando. Volte para a tua família e mostre o que o filho do homem fez para contigo. Porque eu vou falar, a maior pregação de todas não é falar, é o testemunho. Amém? Glória a Deus. Jesus chega na casa e aí o diabo é por quê? Jesus manda tirar todo mundo de dentro da casa. É por isso que quando nós se tornamos filhos de Deus, aceitamos a Jesus, levantamos as mãos, eu estou encerrando, pessoas se afastam, pessoas saem da nossa caminhada. E muitas das vezes eu já me perguntei isso, mas por que fulano não manda mais mensagem? Por que Bertano não fala mais? Jesus está dizendo, eu ouço conversas que você não ouve.
Eu estou aonde você não está. E agora não é momento dessa pessoa estar contigo. É por isso que eu precisei retirar. Glória a Deus. Ah, pastor, você está de graça. Jesus andava com uma multidão, sim ou não? Dentro dessa multidão, Jesus escolheu 12, sim ou não? Dentro dos 12, tinha 3 que eram mais próximos, sim ou não? Dentro dos 3 que eram mais próximos, só um repousava no peito de Jesus. Você viu a seleção? Tem uma multidão que caminha contigo. Essa multidão tem 12 que são mais próximos para aprender. Dos 12 tem 3 que é mais íntimo. Dos 3 tem só um que repousa aqui. Nós queremos trazer todo mundo, pastor, para a nossa vida. É difícil, mas é verdade. Jesus pega e fala, tira todo mundo. Sabe por que Jesus tirou todo mundo? Pergunta por quê? Porque, primeiro, quando Jesus liberou a palavra, a menina não está morta, mas dorme, a Bíblia diz que riram dele. Fizeram o quê? Não creram no milagre. Não tem como eu andar com alguém que não crê no meu milagre. Já começa por aí. Segunda coisa que Jesus faz, vamos para o quarto. Quarto é lugar de intimidade. Lembra de Mateus 6,6? Entra dentro do céu e fecha e ora em glória. Quarto é lugar de intimidade. Não é qualquer pessoa que pode entrar no teu quarto. Tem casal que leva amigos dentro de casa e os amigos vão no quarto. É lugar de intimidade do casal. E acabou. Não tem que ninguém ficar pulando na cama de casal. Pastor? É doído, mas é verdade. Jesus entra. Pedro, Tiago e João. O pai e a mãe da menina, mas ninguém. Jesus pega na mão e diz, ali está comigo. E traduzindo a menina, eu digo, lê. Mãe. Estava morta, deitada no quarto. Mas quando Jesus chega, o milagre tem que acontecer. Glória! O milagre acontece na vida de alguém quando essa palavra, vou falar. Vou melhorar para ver se você entende e encerra a mensagem. São 2 palavras que tem que andar na vida de um crente. Primeira, fé. Ela não é tão grande. Tem apenas 2 letras, mas tem um poder tão grande. Fé. E a segunda, crer somente. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Aleluia! É forte, aleluia! Meu primo me disse uma frase que eu guardei comigo. Ela diz assim: o pensamento cria. O desejo atrai, mas quem realiza é a fé. Sabe aquele sonho, aquela vontade que você tem de ter uma casa, um carro, um melhor trabalho? Não é errado. O errado é quando isso toma o lugar de Deus na tua vida. Amém? Amém. Faça como Jairo fez. Chama Jesus para dentro de casa. Aleluia! Eu aprendi com um pastor amigo meu, hoje ele está morando na cidade de Parque. Isso é meio loucura, mas é verdade. Quantos de nós chamamos Jesus para dentro de casa, dentro do culto? Levanta a mão. Vou falar de novo. Quantos que convidam Jesus para dentro de casa, dentro da igreja? Ninguém? 2. Só 2 que devem convidar. 3 no pastor aqui atrás. Ninguém convida Jesus para casa? Amém. Está com vergonha? Agora eu vou fazer uma pergunta de doido, porque esse pastor, ele falou para mim, eu ouvi ele falando e guardei comigo. Quantos que chegam no portão, abrem o portão e dizem, entra Jesus? Pastor, você é doido? Sou. Eu convidar é uma coisa, eu abrir a porta e dizer entra é outra. Faz morada aqui dentro. Restaura aqui dentro. Reestrutura aqui dentro. É bem notório que a igreja está em construção, sim ou não? Sim. E o que uma construção tem em comum?
algumas bagunças, sim ou não? Aí Jesus começa a reconstruir a vida de alguém. Coloca algumas coisas que estavam fora do lugar no lugar. E parece, vou falar, no início da vida cristã, que vira uma bagunça. A vida parece que vira do avesso e não virou do avesso. É que Jesus está colocando aquilo que estava fora no lugar. As irmãs que estão aqui vão entender o que eu vou falar. Até hoje acho que acontece na casa de muitos. Eu encerro aqui. Quando algumas irmãs pegam para fazer faxina na casa, o que elas fazem com os móveis? Tira tudo. Aí Jesus vai entrar na tua história. Vai colocar tudo no lugar. Você acha que ele vai deixar algum canto sem olhar? Se coloca de pé. Crê somente será salva a tua casa. Oh, Espírito. Alguém olhou com um carcereiro uma órbita feita e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eita Jesus, fecha teus olhos. Aleluia. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta. O que eu sei é que Jesus pode resolver. E Ele quer resolver. O problema é que algumas vezes nós entregamos a chave de casa na mão dele. E a nossa impaciência nos faz perder o controle e querer tomar de volta a chave da mão de Jesus. E muitas das vezes o milagre que já estava na porta parece que está a milhares de quilômetros de distância. Mas nessa noite Jesus chegou na tua casa. Pai, preguei conforme o Senhor colocou dentro do meu coração. Preguei conforme o Senhor me instruiu. E agora, Senhor, eu sei que os teus filhos que aqui estão ouviram a palavra. E assim como o Senhor liberou a palavra na vida de Jairo, crê somente, Pai. Eu sei que eles estão crendo no milagre. E eu acredito, Senhor, porque o Senhor tem todo o poder sobre a terra. E tudo é possível ao Senhor. Tudo é possível ao que crê, e nós cremos no milagre. Pai, eu não sei o que estava fora do lugar. Eu não sei se está enfrentando enfermidade. Eu não sei se está enfrentando desemprego. Eu não sei, papai, qual é o problema na casa do meu irmão. Mas o que eu sei, meu Pai, que a partir desta noite, Senhor, debaixo da tua autoridade, papai, eu profetizo um milagre sobre a vida da tua igreja. Eu profetizo as bênçãos do céu, Pai. E aquilo que estava tudo dando errado, no nome de Jesus Cristo Nazareno, a partir dessa noite começa a dar certo, Pai. A semana só está se iniciando no dia de hoje, Pai. Pai, eu creio, Senhor, que haverá testemunho a ser contado e o seu nome será glorificado, Pai. Se for enfermidade, cura, papai. Assim como o Senhor fez aquela mulher no fluxo de sangue, assim como o Senhor fez, papai, dentro da casa de Jairo, Senhor. Se os projetos e sonhos estavam encavetados, estavam esquecidos, Pai, no nome de Jesus Cristo, agora, Senhor, vai tirando esse papel da gaveta. Ah, meu Deus amado e querido, e debaixo da tua autoridade, Senhor, com a caneta que está na tua mão, meu Pai, o Senhor assina o papel. O Senhor assina, papai, é glória, aleluia, 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 Deus, toca onde eu não posso tocar, aonde a minha mão não chega, aonde a mão do médico não toca, na alma, no espírito, Senhor, a tua mão toca, a tua mão opera, Pai, eu não aceito o meu irmão, a minha irmã, sair do mesmo jeito que entrou aqui, Jesus. Deus, debaixo da tua autoridade, Senhor, toca sobre esta vida agora, Pai. Toca sobre esta vida agora, Senhor. Pai, aquilo que atirava paz, aquilo que tirava o... Vou perguntar de novo, você crê no teu milagre? Aquilo que eu não consegui expressar, que o Espírito Santo expresse ao teu coração no decorrer dessa semana. Entrega os teus problemas para Deus. Como
Como o louvor diz, tudo Ele fará. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Crê no milagre, acredita, espera com paciência, que Ele já se inclinou para ti e ouviu o teu clamor. Oh, Jesus. Você crê? Aleluia. Bate palma para Jesus.